programa Sem Disfarce dessa semana bate um papo sobre mídias sociais, essa exposição, os casos absurdos, os cuidados. Para nos ajudar nesse bate-papo aqui comigo, Maria Eugênia Caires Lima, mais conhecida como Dídia, que é formada em Publicidade e Propaganda e é diretora de Comunicação Integrada da Prefeitura de Palmas. Além dela, Samira Brito Nogueira Vaz, que é psicóloga. Comigo também, Rafaela Lobato, que é jornalista, radialista, atualmente é chefe de reportagem da CBN Tocantins. Obrigada, CBN, por nos ceder a Rafaela, mas já atuou em mídias sociais como coordenadora de web em 5 municípios durante as eleições de 2012. Além dela, jornalista, empresária, minha amiga Roberta Tum, dona do portal T1 Notícias. Muito obrigada pela presença de todos vocês e daqui a pouco, depois do intervalo, a gente volta para começar esse bate-papo sobre mídias sociais. Muito obrigada pela sua audiência. O programa Sem Disfarce dessa semana trata de mídias sociais. E eu começo fazendo uma pergunta para todo mundo. O que mudou nas relações humanas, nas relações comerciais com a chegada das mídias sociais, na opinião de vocês? Roberta, começa você. Relações humanas mudou tudo, né? As pessoas acham que falou com você no Facebook, está resolvido, né? Você não vê mais os amigos, agora Twitter, Facebook, WhatsApp, né? E pronto, você não vê mais as pessoas. Eu estava brincando esse final de semana, eu fiz aniversário, recebi 350 e tantas mensagens e curtidas, e aí o povo mora do lado, mas aí não, você não vê mais as pessoas, você não sai para tomar um café, então acho que ficou tudo muito no computador e no smartphone. Eu acho que, assim, deu uma esfriada, né, deu uma no relacionamento. Deu uma esfriada e virou mais uma coisa virtual. E no virtual pode tudo, né? Eu tenho casos assim interessantes de gente que eu não conheço pessoalmente, mas que eu já criei uma empatia enorme, que são leitores do T1, que me acompanham no Twitter, falam comigo no Facebook, mora em Guaraí, mora lá em Colinas, mora no Bico, e fala comigo com intimidade, porque me acompanha, porque lê as coisas que eu escrevo, né? E aí você vai criando uma empatia. E um deles me telefonou essa semana e eu falei, nossa, que bom, né? Nem meus amigos me telefonam mais. De repente, o amigo virtual vira um amigo. Você tem os dois lados, né? O de esfriar a relação com quem você antigamente via, saía, ia no cinema, e essa coisa do desconhecido virar um próximo seu. E você, Rafaela, o que você acha? Eu acho que aumentou a agonia. Agonia? Eu assim, eu não acho tanto assim como a Roberta, porque eu uso muito para marcar encontro, eu saio mais com as pessoas, assim, eu falo assim, não, vamos sair daqui, vamos falar nisso no boteco, né, vamos fazer lá em casa, a conversa de bar de verdade, né? Isso, vamos fazer a conversa de bar de verdade. Então eu acho que o que aumentou foi a agonia, as pessoas não aguentam mais não serem respondidas, ou ouvidas, ou atendidas. Tem que ser tudo muito instantâneo, tudo muito rápido, tudo muito em cima. Ninguém raciocina mais nem as respostas, já vai. E acaba aumentando a ansiedade também, né? Isso, porque se você mandou uma mensagem, você quer a resposta, você fica ali nessa agonia enquanto a pessoa não responder. Isso você sabe que ela visualizou, porque os aplicativos agora se modernizando e cada vez implementam uma nova forma de você utilizar. Ou é um vídeo, antes você não mandava, não postava um vídeo no Instagram, hoje você posta 15 segundos, daqui a pouco eles lançam campanha de 30, 1 minuto, as marcas chovem em cima fazendo campanha, mas eu já acho que, como trabalho mesmo, eu acho que conseguiu aproximar e deixar mais eficiente. Eu gosto dessa aproximação que as redes sociais trouxeram, a própria tecnologia mesmo em si, a acessibilidade de comprar o smartphone, estar mais próximo de quem talvez não possa se deslocar, eu já gosto bastante disso. O que positivo e o que negativo? Então, eu vejo da seguinte forma, é uma proximidade, é uma intimidade que trouxe, só que ao mesmo tempo te distancia das pessoas. Você está próximo porque você está tendo aquele contato, mas é virtual. E a proximidade de pegar, de abraçar, de falar, de querer saber como a pessoa está. E ela fala que está bem, você dá um abraço e fala que bom que você está bem. Ou ela falar para você que não está bem. De proximidade. Sim, a sensação de proximidade. Ela fala, amiga, eu não estou bem. E você não está perto para poder abraçar. Claro que ajudou nessa conversa, ajudou nesse bate-papo. Mas quando você conversa pelo telefone, a sensação que ela tem de que você está ali com ela é muito maior do que a sensação que você tem pelo WhatsApp. Porque às vezes você está conversando com ela, ela está no trabalho te respondendo e não está dando a atenção necessária.
Ela está te respondendo no trabalho porque ela não precisa parar de trabalhar. As multitarefas. Sim, as multitarefas. E aí, ela está te dando uma atenção, mas não é aquela que ela te daria se estivesse conversando ao telefone. Não é aquela atenção que ela te daria se ela estivesse conversando pessoalmente com você, daquele toque, daquela sensação e do carinho mesmo. Será que nós vamos resgatar isso com o tempo? Não. Não mais? Eu acredito que não. Particularmente não. Porque as coisas estão se modernizando cada vez mais. E a modernidade, ela cria um pouquinho esse distanciamento, esse afastamento. Porque você já não precisa viajar para resolver uma situação de trabalho pelo WhatsApp, você consegue resolver. Então, isso acaba causando um distanciamento. Facilitou também na aproximação de pessoas que você não tinha contato há algum tempo, há alguns anos, pessoas de trabalho que você precisa resolver algum assunto muito rápido, isso você consegue. Então, tem seu lado positivo e tem seu lado negativo. Aproxima em relação aos assuntos, a resolução de alguns problemas, mas distancia na parte afetiva. Você não acha que é uma curva que a gente ainda não acostumou com isso? São novidades, são ferramentas novas que a gente não tem o hábito de usar. A gente está criando usar da forma correta. A gente está criando o hábito agora, criando essa relação com essas novas tecnologias muito rapidamente, sem ter o tempo de adaptação a elas. Então, eu acredito que vai ter uma curva em que elas vão ser muito importantes e depois vai voltar a um patamar de normalização. Né? Você acredita nisso? É igual o telefone, Grazi. Eu perguntei para minha avó esses dias, quando o telefone popularizou, não que minha avó seja mais antiga que a criação do telefone, mas quando o telefone popularizou, quando todo mundo tinha telefone em casa, você não tinha que correr no orelhão para ligar para alguém. A senhora tinha a sensação de que ninguém mais ia na casa um do outro? Tinha. Agora todo mundo só se fala por telefone, ninguém mais vai na casa um do outro. Você ligou, resolveu. Sabe? Também teve essa quebra. Toda tecnologia traz uma confusão, traz um momento de caos, um período de curva e depois estabiliza. Eu acredito que vai ter um refluxo. Até, tem pessoas que você procura e não acha no Facebook. De vez em quando eu me surpreendo e falo, fulano não está no Facebook. Parece que é um monstro. Mas outro dia eu descobri colegas de colegial lá em Jataí, Goiás, que não vai ter outro jeito de eu falar com essas pessoas se não for no Facebook, né? De vez em quando me dá uma loucura, eu falo, eu vou sair porque eu não aguento esse tanto de gente me chamando em tantos lugares ao mesmo tempo, eu não consigo responder. No caso do portal, a gente recebe muita pauta, mas é irreversível. Quem é de comunicação não tem como estar fora de redes sociais. E a Didia falou um negócio importante com relação a marcas. Eu passei pelo Procon e hoje você resolve tudo muito mais rápido com as empresas se você reclamar no Twitter. Agora, a gente vê que essa exposição excessiva, ela provoca casos meio absurdos às vezes, né? Então, nós temos o caso recente da mãe que tirou a sobrancelha de um bebê e postou isso na internet. E nós temos um outro, eu queria que vocês todas assistissem a uma reportagem a respeito, inclusive, de uma agressão a um bebê que foi parar nas mídias sociais. Vamos assistir. O choro é de uma criança desesperada que minutos antes foi sufocada pela própria mãe. O vídeo mostra apenas a mão da agressora com uma fralda sufocando a filha de apenas 6 meses de idade. O caso aconteceu na cidade de São Raimundo das Mangabeiras, interior do Maranhão. Segundo informações, Andressa Freitas de Souza, de 20 anos, usou a filha para tentar relatar um relacionamento com o ex-marido. Conversas registradas em uma rede social revelam um desentendimento entre ela e o ex-companheiro. Andressa diz, essa menina me atrapalha em tudo. No final, ela revela que o ex-marido a deixa estressada porque não vai buscar a criança. O caso ganhou repercussão nacional, causando revolta e indignação. Muitas pessoas souberam do caso, mas não tinham visto o vídeo ainda. A revolta pelas cenas do fato é visível no rosto de quem vê as imagens pela primeira vez. Cara, isso é, na minha opinião, é um absurdo, né? Acho que, infelizmente, às vezes fica impune ainda com a justiça que nós temos no Brasil, né? Mas é um absurdo. Eu acho que pessoa dessa, infelizmente, eu acho que, na minha opinião, o pessoal deveria ter pena de morte no Brasil, sabia? Que absurdo, isso é um absurdo. Tem que ficar presa mesmo. Isso é um absurdo, isso é um crime hediondo. Pode ficar solta, não. Um exagero, não precisa disso, né? Tem tanto homem no mercado. Ainda mais fazer isso com a criança indefesa. Pois é, tortura, né? Sufocando, quase matou, pobrezinho, não pode. Dona Lúcia diz que ficou perplexa e considerou a atitude da mãe um gesto desumano. É falta de estrutura familiar e falta de uma religião também, né? Eu acredito nisso, principalmente estrutura familiar.
Eu acho que impediria ela muito de, pelo menos, pensar dessa forma. Nossa, é deprimente até de ver essa cena, né? Bom, casos como esse, como conversávamos agora há pouco, aconteciam antes das mídias sociais, mas hoje eles tomam uma proporção. Na minha opinião, tem 2 pontos aí a serem levados em consideração. A exposição de tudo isso na internet, nas redes sociais, sem nenhum filtro, né? E a questão... A exposição da própria pessoa. A questão, né, de redes sociais que parecem privadas, porque essa conversa com o ex começou privada e foi o ex que colocou isso numa rede social pública. Então, essa falsa privacidade, essa falsa sensação de privacidade que a gente tem em algumas redes sociais, em algumas mídias sociais, e que a gente não vê isso. Então, são 2 pontos que eu queria que a gente conversasse aqui um pouco mais. Bom, que ela tem problemas, a gente já sabe. O que muda com as mídias sociais? Então, as mídias sociais, às vezes a gente usa muito para chamar a atenção, né? Esse caso a gente pode ver como uma forma de querer chamar a atenção. O que a moça fez, não o que o pai da criança fez. O que o pai fez, a gente pode entender como uma forma de protestar, de ir contra aquilo e também de expor a mãe da criança. Agora, chamar a atenção por quê? Isso envolve autoestima, isso envolve o querer o namorado, né, o marido, porque esse caso, me parece, né, até onde ela relatou, ela fez de brincadeira para poder atrair ele novamente, e não atraiu, ela distanciou cada vez mais. Para entender o motivo dessa pessoa ter feito isso, precisaria avaliar toda a história de vida dela. Precisaria conhecê-la. Mas esse filtro, na opinião da senhora, tá acabando? Esse filtro do que eu posso, do que eu não posso postar, do que eu posso... Não, as pessoas estão postando cada vez mais coisas absurdas. Então, o filtro cada vez mais. Não, o filtro eu não vejo ele diminuindo. Pelo que eu acompanho, eu vejo postando coisas cada vez mais absurdas. E aí fica naquela dúvida, tá colocando para chamar atenção ou tá colocando como uma forma de protestar, de ir contra aquilo, de alertar as pessoas do que está acontecendo? Porque antes a gente não via essas coisas. Por que não via? Já acontecia. A gente não via porque não era exposto. Agora está sendo mais exposto. Não, o que eu acho também, assim, além da exposição, é o julgamento, né? Todas as pessoas que viram o vídeo julgaram automaticamente a mãe da criança sem ter mínima ideia do que aquela mãe está passando. Não sabe? Assim, você teve gente querendo pena de morte para uma mãe que você não sabe a agonia que ela está passando. Roberta, que é mãe de criança, tem vezes, a gente tem um bom senso, uma coisa, mas não tem hora que você tem a vontade de... Tem, mas aquilo ali você vai me perdoar. Eu não quero nem saber o que ela está passando. Não estou justificando. Não é uma brincadeira, gente. Ela sufocou a criança, o rapaz fica indignado, quer dizer. Não é isso, Roberto. Falando assim, é o julgamento instantâneo, independente do que esteja passando. Você vai fazer um intervalo, mas depois eu queria falar sobre isso. Pois eu preciso fazer um intervalo e a gente volta a falar desse assunto daqui a pouquinho. Não saia daí. Oi, gente, você que está aí ligado no programa Sem Disfarce, eu tenho um recado para você que aprecia a boa comida. O Secondo Restaurante, Antiga Adega 21, localizado na Alameda Jardins, está com uma grande novidade. Às quintas-feiras funciona o menu degustação, que serve receitas em pequenas porções a R$ 15,90 cada, em um ambiente mais descontraído, embalado pelo DJ da casa. Viva uma experiência gastronômica única nas noites de quinta-feira. Secondo Restaurante, em Palmas, Tocantins. E agora uma dica do programa Sem Disfarce. Palmas recebe um novo olhar, a Ótica Sofia, a mais nova da capital. Conta com diversas marcas, entre elas Carolina Herrera. Lá você encontra armações para óculos de grau e de sol. A Ótica Sofia tem laboratório próprio, o que agiliza a entrega. Faça uma visita. Ótica Sofia, 106 Sul, Avenida JK. Estamos de volta, obrigada pela sua audiência. Bom, nesse intervalo rápido, a Roberta começou a falar e eu queria que você voltasse ao assunto da história do limite. O que eu costumo dizer? Você não quer que uma coisa vá parar na internet, você, por favor, não filma e não fotografa. Porque filmou, fotografou, outro dia meu computador tomou um tombo, uma queda horrorosa e ficou 30 dias
na assistência. Eu sei lá quem mexeu nisso. Então, se eu não quero que uma coisa íntima vá parar, ela não pode ser produzida. Então, casais hoje fazem filmes de cenas íntimas e isso vira notícia mais cedo ou mais tarde, ou alguém posta ou vaza, né? Eu tive um caso no ano passado, eu falo de política, mas como mãe, Rafa, de vez em quando eu fico indignada com algumas coisas que eu vejo nas redes sociais. E aconteceu um caso clássico aqui em Palmas, que eu não vou entrar em detalhes, mas um vídeo de um rapaz que foi exposto, circulou aí na cidade inteira, compartilhado no WhatsApp. E eu fiz um artigo criticando a maldade das pessoas, porque assim, destrói a vida da pessoa. Essa exposição destrói a vida da pessoa. Então, ele foi um dos mais acessados do ano, quando a gente foi fazer o balanço. Por quê? Porque é um caso de comportamento e que todas as pessoas hoje estão interessadas nisso. Então, mulheres que são expostas, né? Caras que filmam as mulheres com quem eles ficam para poder mostrar para os amigos. Então, assim, nós chegamos num ponto em que a intimidade está muito devassada, mas as pessoas precisam se proteger como? Não permitindo esse tipo de registro. Porque senão eu já acho que esse registro não vai acabar. Eu acho que o negócio vai ter uma hora de saturação, de novo, aquela coisa da curva, em que isso não vai ser importante mais. Elas não vão deixar de fazer. A própria Polaroid voltou com a Polaroid, porque assim, você quer fazer suas selfies durante relações íntimas, beleza. Então aqui é Polaroid porque você não vai ter um arquivo digital. Mas, pô, você pega o papel, escaneia, o papel fotografa. Não, os meios por onde você vai fazer com que isso fique em audiência ou em evidência, eles são inúmeros, né? Fica complicado até delimitar. Mas eu acredito que seja mesmo uma questão de critérios e do comportamento da pessoa mesmo. A própria mulher que filmou e tal, fotografou, às vezes ela queria essa audiência do próprio cara. Talvez ela esperasse que ele postasse mesmo na internet. Não acho que nem chega a tanto nível de raciocínio. A pessoa quando faz isso, ela não tem ideia do quanto isso pode propagar. Mas as mídias sociais amplificam o comportamento. Não amplificam o comportamento? Isso não é um comportamento dela? Sim, é dela. Mas olha só, para a gente poder saber se a pessoa conhecia ou não os riscos, precisaria primeiro avaliar o nível de consciência que ela estava. Exato. Ela tinha consciência real do que ela estava fazendo? Aquela moça, pelo pouco que a gente sabe, né, de notícias da internet, sim, né? Aparentemente sim. E aí, às vezes, você tenta estabelecer um limite para suas fotos, para suas postagens, para sua própria vida, mas tem um outro que quebra esse limite. Sim. Então, esse outro quebra, esse outro posta uma coisa que você não queria, esse outro faz um comentário que você não queria, e aí tudo se torna público, que é um pouco aquela maldade que todo ser humano tem. Todo ser humano, no fundo, tem um pouquinho de maldade que, quando precisa, naquele momento em que precisa, ele vai lá e faz. Aí você acaba espalhando, acaba trazendo problemas para a vida de uma segunda, uma terceira pessoa, porque você não conseguiu controlar o seu limite, quebrou o seu e do outro com isso. E hoje está mais difícil, continua sendo muito difícil tirar isso da internet. Tem aí o Marco Civil que continua sendo discutido, está em votação algumas das questões do próprio Marco Civil até julho. A população pode, na verdade, participar. Não, na verdade não é que piora, na verdade regulariza e talvez até melhore a forma de, por exemplo, você tirar um conteúdo que você não gostaria que tivesse parado na internet. Porque a velocidade é muito rápida disso. Não, eu ainda acho que o Marco Civil é sim uma maneira de resolver, mas ele não vai tirar o problema lá de trás, que é o que a gente está discutindo, que é o limite. O limite é complicado. Eu ainda acho assim, por exemplo, nós temos aquele caso da professora que tirou uma foto de uma pessoa no aeroporto e botou rodoviário no aeroporto e tal. Então, assim, na minha opinião, ela é uma pessoa preconceituosa. Porque quem não tem esse preconceito não vai olhar para aquela pessoa, tirar a foto e pensar aquilo. Então, eu acho assim, no fundo, o que as pessoas não pensam é isso, é que a rede social amplifica o que você é. Então, o que você deveria fazer na sua rede social era vender você. Olha o tanto que eu sou legal, olha, eu tô aqui participando da entrevista. Mas aí é que tá. São aqueles perfis, não é legal 24 horas por dia. Aqueles perfis, estou aqui meramente como fulano de tal, meu cargo aqui não importa. Aqui eu sou uma pessoa como a outra. Aí é uma linha muito tênue. Você se nomear lá dessa forma, por exemplo, você tendo um cargo de repente público, ou você sendo uma pessoa pública, mas lá você está somente expondo as suas opiniões. Mas espera lá, você está somente expondo as suas opiniões para milhares de seguidores que são seus e que você é público. E aí?
de quem que a gente está falando, né? Vários casos de demissões por causa de pessoas públicas que postam na rede social posições totalmente contrárias aonde elas trabalham ou que ofendem colegas de trabalho. É um limite que a gente não tem ainda. Eu acho que é uma coisa do uso da rede social mesmo. Porque uma coisa você comentava, isso eram comentários normais, uma conversa de bar. Antigamente, o máximo que você sabia da intimidade das pessoas era o que você ouvia na conversa de bar. Ou quando você morava em kitnet, que vazava o som de uma para outra. Roberta, um vizinho que brigava e você ficava sabendo, ou que batia no filho, você escutava de casa, chamava o conselho tutelar. Mas agora, a vida íntima ficou pública, né? E a gente falava aqui antes, assim, o que você come, onde você vai, o que você veste, o que você está fazendo, quem você encontrou. E essa necessidade da exposição ficou muito maior, né? É complicado. Essa exposição, e é uma exposição que o brasileiro gosta, né? O brasileiro é muito hedonista e muito exibicionista. A gente gosta de aparecer, a gente ainda mais a gente líder nas redes sociais. Porque a gente sente essa necessidade de se expor, sabe? E de se expor bem. Compartilhar, de compartilhar. E assim, tá todo mundo sempre feliz. Então, quando dá errado, quando a coisa é crítica e cai para o lado negativo, o brasileiro não sabe lidar com a crítica também. Não tem a maturidade para lidar com a crítica. A gente sempre quer ser aplaudido. Porque não tem filtro para você entrar nas redes sociais, né? Você sempre quer ser aplaudido, curtido, compartilhado, mas não criticado. Mas as pessoas públicas são sempre criticadas. E quem tem uma função pública acaba tendo que engrossar o couro mesmo, acostumar a levar pancada, saber responder com civilidade. Roberta e Didia, então, falam muito bem sobre essa questão, né? Das críticas. Inclusive, vocês lidam com muita crítica ao prefeito, Carlos Amassa, pela exposição que ele faz nas redes sociais. Na verdade, a gente lida com os reflexos da gestão dele, né? A conta dele mesmo é ele na íntegra falando sobre. Muito provavelmente você já ouviu críticas. O reflexo da gestão dele, a gente tem pela conta oficial da Prefeitura de Palmas. E desde que ela começou a ficar mais movimentada, a gente sempre pensa 2, às vezes 3, 4, e a equipe toda raciocina muito em cima de como lidar com pequenos gerenciamentos de crise, como responder, quem vai responder, até porque a gente trabalha o full time, esse 24 horas, a prefeitura não fica 24 horas fazendo serviços, né? A gente vê a limpeza rodando e tal, mas volta a funcionar de 8 às 18, mas a rede social não para. Então a gente brinca que quando tem feriado, a gente fala, você pode continuar conversando com a gente por aqui, porque você vai mesmo continuar conversando conosco e dentro do limite do que a gente tem, nós iremos mesmo tentar resolver o que você está pedindo ou a informação que você está querendo. Mas é complicado, porque às vezes chegam pessoas muito nervosas, querendo uma coisa em 5 minutos, e o máximo que você vai conseguir fazer por ela é responder ela bem, atender ela bem e olha, aguenta um pouquinho que daqui a pouco a gente vai estar resolvendo o que você está pedindo. Você levantou um ponto interessante. E esse full time? E esse ligado o tempo todo? Onde você vai parar? Pois é, tem essa necessidade mesmo de estar... Tem a necessidade de estar 24 horas? Tem. Porque o full time você tem que primeiro pensar, tem necessidade de estar ligado o tempo todo? Então, se tem necessidade, você está fazendo o seu serviço. As redes, a gente estuda os horários de pico de audiência, né? Até porque é aí que a gente consegue alcançar o público-alvo e as estratégias o cidadão a gente que reclama, trabalha. Sabe que às 8 horas da noite a prefeitura não está funcionando. Ele vai ter essa noção de que a gente, por exemplo, não vai conseguir realizar o serviço que ele está solicitando à meia-noite. Mas ele pode ser respondido à meia-noite. Ele quer ser passado para ele, vai ser ouvido. Se vocês passam, explicam. Na verdade, a gente não impõe o horário de funcionamento nas redes sociais da prefeitura. Tanto que está lá aberto, sempre aberto. A gente está sempre aberto. E é isso que a gente realmente faz. A gente está sempre aberto. Tanto que o funcionamento... Mas no caso normal, uma rede social... No caso de empresa, por exemplo, a gente também não tem fim de semana. Tem, a equipe vai descansar, mas notícia não tem hora. Notícia não tem então hora. Eu olho toda hora. Se eu levantar à noite... Né? Para ir na cozinha, eu vou lá no celular e olho. O gerenciamento se alguém me chamou no Twitter, se eu passar a raiva, um monte de gente faz isso. Não é só a Roberta, eu acho que um monte de gente faz isso. Acorda de madrugada e dá uma olhadinha no Facebook. Mas tem gente louca que responde 3h30 da manhã. Eu sou uma dessas. A gente responde no dia seguinte, já tem 5, 6
outras respostas, né? Mas não tem jeito, morre alguém. Mas o seguidor cobra. Acontece um acidente, as pessoas querem saber, não vi em lugar nenhum, ou alguém me falou no WhatsApp, mas eu não vi no portal, que é a diferença da notícia ser checada. Eu preciso terminar, porque o nosso tempo acabou, nós vamos ter que voltar a falar sobre esse assunto, mas eu queria só fazer uma última pergunta para você. Como é que fica o jornalismo diante esse imediatismo, para vocês duas, essa instantaneidade? Grazi, o que acontece? Tem uma diferença, outro dia fizeram essa definição muito bem numa sessão que teve na Assembleia. Todo mundo hoje é um comunicador. Por quê? Você pega o seu celular, você fotografa ali na rua um acidente, você manda, você posta, mas nem todo mundo é jornalista. Eu só posso pôr uma notícia no ar se eu conseguir confirmar essa notícia com alguém, com uma fonte, pelo menos, de credibilidade. Porque mas esse seu tempo de confirmação mudou com as mídias sociais? Demais, e as assessorias não entendem que você só vai dar 1 hora para ela te dar um retorno, senão você vai pôr a notícia no ar. E hoje é muito difícil isso. Você liga às 4 e fala, até às 5 eu preciso de uma resposta. O povo pira. Mas tem que ser saúde, por exemplo, é demanda rápida, segurança é demanda rápida, se estourou uma rebelião, ou se está morrendo alguém. Então nós temos um novo comportamento também da sociedade, que é falando, é a agonia. É a agonia. Para as empresas e na informação acelerou. A relacionada a isso. Olha, eu adorei essa agonia. Mas eu preciso encerrar. Vamos voltar mais para frente em outro programa sobre esse assunto. Roberto, obrigada. Rafaela, obrigada CBN. Obrigada, doutora. Obrigada, Lídia. Bom, Sem Disfarce fica por aqui. Obrigada pela sua audiência e até semana que vem.